Olá, meus amados, voltamos aqui de novo com a nossa primeira parte da nossa revisão Enem, que é funções inorgânicas, né? A gente já fez as 5 primeiras questões e agora vamos fazer a sexta. Sabe-se que a azia é provocada pelo excesso de ácido no estômago. Com o intuito de diminuir a acidez, uma dona de casa viu em sua cozinha um produto químico cujo dizia hidróxido de sódio. Lembrando, hidróxido de sódio, NaOH, é uma base forte. E achou que poderia bebê-lo, já que a base neutraliza um ácido. Bom, primeiro, quando você tem azia, você não vai tomar um ácido forte, uma base forte, porque ela pode corroer o seu esôfago. O correto é que você tome bases fracas, né? Mais fracas, beleza? Então você não vai tomar o NaOH, não é recomendado. Então, na verdade, ele pergunta, o pensamento da moça está correto ou está incorreto? O pensamento da moça está incorreto, então a letra A está fora. E a letra D também está fora, porque fala que o pensamento dela é correto. Vamos lá. Vamos ver se a letra B está correto, está incorreto, pois as bases de metais alcalinos não têm o poder de neutralizar as bases fortes. Não, tem o poder, o problema é que ela vai prejudicar você, né? Letra C. Está incorreto, beleza, pois ao ocorrer a neutralização de HCl e NaOH, forma-se um sal ácido, fazendo com que a acidez continue elevada no estômago. Vamos ver. Uma reação de neutralização. Reação de neutralização. HCl mais NaOH. Eu gosto de fazer assim, primeiro a água, né? Sempre eu mostro para o meu aluno o seguinte. Primeiro é o seguinte, o hidrogênio junto com o H vai formar H2O. Galera, se eu tirar o hidrogênio e tirar o H, o que é que sobrou? Sobrou cloro, Sandrão, e sódio. Então vai ficar o que aqui? Lógico, vai ficar NaCl. Isso aqui é um sal normal. Lembre-se, para ser um sal ácido, um sal básico, entre o cátion e o ânion tem que ter o hidrogênio. Aí seria um sal ácido, como chamava, né? Mas agora é hidrogenossal. E para você tiver um OH entre o cátion e um ânion, seria o hidroxal, ou antigo sal básico, né? Então, a letra C está incorreta, porque você não vai formar um sal ácido. Então, o correto é a letra E, né? Correto é a letra E, ó. O pensamento dessa senhora está incorreto, pois o NaOH é uma base extremamente forte, o que fará com que haja corrosão em todo o esôfago, provavelmente levando à morte, até chegar ao estômago, onde o ácido será neutralizado. Letra E, uma questão bem contextualizada aí, beleza? Sétima questão. Diz o seguinte, no tratamento de água feito pela companhia de água da sua cidade, o primeiro processo é a separação que ocorre no meio de filtração superficial para retirar galhos, folhas e quaisquer outros objetos. E podem adentrar no sistema de distribuição. Logo, após a água receber o tratamento, os compostos químicos. Nela são jogados cal, que se transforma em cal hidratada ou hidróxido de cálcio. Eu vou até fazer o hidróxido de cálcio para você aqui, só para a gente lembrar, né? CaOH2 é uma base forte. E sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, Al2SO, sulfato SO4, 3. Lembrando, isso aqui é um sal, separa o metal do ametal. Aí você vê de onde é que veio o metal, veio da base. Que base que ele veio? Ele veio do AlOH. Mas só em você saber que o alumínio é da família 3A da tabela periódica, amigão, você já sabe que a base é fraca. 3B eu coloquei, ó, tô doidão. 3A. Só que o SO4, né, H2SO4, aí você pergunta, não, como é que você sabe que é um 2? Olha lá a minha aula de ácidos e bases aqui, tá? Porque aqui tem um 2. Na hora de fazer o balanceamento, né, então fica carga mais 2 e aqui menos 3, você inverte, né, aí você aprende isso lá em ligações químicas.
Mas vamos aqui para a nossa revisão, para não demorar muito nas questões, né? Então, você tem um sal que veio de uma base fraca e de um ácido forte. Logicamente, esse sal tem um caráter ácido. Aí ele fala o seguinte, vamos lá. Ele diz o seguinte: nesse momento, com base nos... Eita, eu tenho que apagar aqui, ó, galera. Mas você já anotou aí, né? Com base nos compostos adicionados à água e supondo que as quantidades sejam bem próximas, nota-se em relação à acidez da água que, devido ao fato de os dois compostos serem ácidos, os dois compostos são ácidos, não, você sabe que esse cara tem um caráter básico, né? E esse carinha aqui tem um caráter ácido, esse cara tem caráter ácido, esse cara tem caráter básico, não esquece, vou fazer de outra cor, esse cara tem um caráter ácido, esse cara tem um caráter básico. Está errado. Letra B. Os dois compostos serem básicos. Também está errado. Os dois compostos serem ácidos. Está errado. Um dos compostos ser básico e o outro ser ácido. A variação de pH ser muito grande. Não. Se um tem um caráter ácido e o outro tem um caráter básico, a variação de pH vai ser pouca. Né? Não vai ser tão grande. Então só sobra a letra E. Quando ele bota esses dois carinhas aqui, deixa eu ver se já está no máximo já aqui. O apagador que eu estou falando. Quando eu coloco o hidróxido de cálcio, que veio de uma base forte, que é uma base forte, e o sulfato de alumínio, que veio de um ácido forte, a variação de pH é pouca. Beleza? Ok? Então, sétimo letra E. O oitavo, eu vi aqui, não deu preguiça de mudar, e aí você já sabe que é a letra B. O negócio é saber por que a letra B, né? Uma lâmpada está ligada a uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que tem íons. Eu tenho íons aqui, positivo e negativo. Como mostra o esquema abaixo. A lâmpadazinha acendeu, ó, que lindo. Aí ele fala o seguinte: a forca, oxe, vou matar, vou enforcar, coitada do ácido, é a força do ácido. Desculpa aí, galera, é a força. A força de um ácido é medida pelo seu grau de ionização, que a gente viu lá no início da questão. Beleza, início da questão, desculpa, lá na primeira questão. Ou seja, pela relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas total e moléculas dissolvidas. Em qual das soluções de mesma concentração, com a mesma temperatura, a lâmpada apresentará um maior brilho? Lógico, quanto mais íons eu tiver dissolvidos aqui, dissociados, maior vai ser a condutividade elétrica aí, né, bicho? Né? A solução vai ficar carregada com mais íons, então logicamente a lâmpada vai brilhar quando você tiver mais íons. Mas para eu ter mais íons, lembra que eu tenho que ter mais produto, no caso do ácido da base, então eu tenho, no caso só é ácido, eu tenho que ver um ácido forte. E a gente vai lembrar, HF é um ácido forte? Não. Dos hidrácidos, nem ele, nem esse cara aqui é um ácido forte, né? Eles são ácido fraco. Os ácidos fortes, vou lembrar, HCl, HBr e HI. Nos hidrácidos. Nos oxiácidos, como é que você faz? Aí você vai lembrar, pega a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio. Se der 2 ou 3, o ácido é forte. Então já é essa a resposta. Por que, Sandrão? Porque 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2. Aí você vai lembrar, 2 é forte e 3 é muito forte, mas ele quer o melhor brilho. 4 menos 3 dá 1, é um ácido fraco, moderado para fraco. 4 menos 4, ele é um ácido fraco, né? Então, correta a letra. Eu gostaria de lembrar que esse macetezinho de você pegar a quantidade de oxigênio, por exemplo, né? Só para a gente lembrar, né? Mas vai na minha aula de ácidos e bases aí. Eu estou até devendo gravar aqui no canal uma aula de sais e óxidos, tá? Me lembra aí, galera, depois. Ó, você vai pegar, aqui está a fórmula geral, né? Mais ou menos do ácido. Você vai pegar a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio. Ele pode dar 1, ele pode dar 2, ele pode dar 3, ou ele pode dar 4. Desculpa, que 4, viajei, hein? Desculpa, eu estou gravando à noite, acabei de dar aula no cursinho, galera.
E aí, mas eu disse, não, vou gravar minha aula hoje para os meus alunos assistirem amanhã. Então, se der 0, 1, 2, 3. Se der 0 e 1, ele é fraco. Se der 2 ou 3, ele é forte. A diferença daqui, né? 2, ele é forte. 3, ele é muito forte. Mas aqui eu quero fazer uma observação para você. Essa quantidade de hidrogênio aqui é o hidrogênio ionizável, né? Quando você vai aqui, ó, vamos lembrar, o H3PO3 e o H3PO2, você lembra que esse cara aqui, dos 3, ele ioniza 2, então vai ser 3 menos 2, que vai ser 1. É um ácido fraco. Aqui dos 3, ele só ioniza 1. Então, 3 não. 2 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 1. Às vezes o meu aluno fala assim, né? 3 menos 3 dá 0, ele é um ácido muito fraco, né? 2 menos 3. Bom, o Sandrão falou na aula que se 0 é muito fraco, aqui vai dar menos 1. Então, ele é lascadamente fraco, arretadamente fraco, porretamente fraco. Não, meu filho. Não é 2 menos 3, é 2 menos 1, porque dos 3 ele ioniza 1. Então tá aí. Só lembrando que quanto mais íons eu tiver dissociado, maior é o brilho, né? Logicamente. Essa cor, né, da lâmpada aqui, nesse sistema aqui, dessa solução eletrolítica, beleza? Próxima questãozinha aí, só para a gente lembrar, né? O gás SO2 é um dos principais poluentes da atmosfera, sendo que sua presença na atmosfera resulta em danos à saúde dos seres vivos. Esse gás é solúvel em água, podendo ser incorporado às gotículas de água que formam as nuvens. Formam a substância H2SO3. Essa substância pode ainda reagir com peróxido, né, na atmosfera e formar o ácido sulfúrico. Esse é um dos caminhos para a formação da chuva ácida. Beleza. Sendo que a quantificação do ácido pode ser realizada pela reação do hidróxido de potássio que gera sulfato de potássio. As funções químicas com fórmulas moleculares relacionadas no texto são... Galera, vamos fazer aqui uma geralzona, né? Todo ácido tem hidrogênio, ele pode ter hidrogênio e pode ter um oxigênio. No meio vem um elemento químico, né? Hidrogênio e oxigênio. Toda base tem um H. Não importa a quantidade de OH. Todo sal tem um cátion e um ânion. Estou falando sal normal, certo? Só que esse cara aqui, ó, esse cátion e esse ânion, o cátion não pode ser hidrogênio e o ânion não pode ser OH, beleza? Isso caracteriza um sal. E um óxido, ele tem um elemento químico e o oxigênio, desde que o oxigênio seja o elemento químico mais eletronegativo. Então, quando você tem lá, por exemplo, OF2 ou O2F2, né, você não é um óxido, né, você é um fluorito. Porque nesse caso o cara mais eletronegativo aqui é o flúor. Beleza? Pelas essas características aqui, que eu acabei de falar para vocês, eu vou até apagar aqui agora, certo? Por essas características eu tenho o o SO2 é um óxido, um elemento e é um óxido. Esse cara é um peróxido, né, que é um tipo de óxido, e acabou. Eu tenho aqui esse ácido, só esse ácido, pelo que eu estou vendo. E eu tenho uma base aqui, ó, uma base. E eu tenho um sal, um cátion. Lembrando que esse ânion aqui, ó, esse ânionzinho pode ser oxigenado ou não, tá? Que nesse caso aqui o ânion é oxigenado. Galera, agora vamos lá. Quantas funções eu tenho aí? Pelo que eu estou vendo, eu tenho 2 ácidos, né? Porque ele falou as funções químicas com fórmulas moleculares
com fórmulas moleculares, na verdade. São fórmulas, porque eu tinha visto aqui o ácido sulfúrico, né? Certo? Então, eu tenho aqui... Será que eu esqueci de botar a fórmula molecular? Mas vamos ver se está certo. Eu tenho duas bases? Não, eu só tenho uma base. Eu só tenho uma base, beleza. Então, isso aqui já está fora. Está fora. Eu tenho dois ácidos? Não, dois ácidos eu tenho, mas com a fórmula molecular, eu só tenho um ácido aqui representado pela fórmula molecular. Beleza? Mas eu acho que não tem essa resposta, então acho que tem que considerar aqui. Aqui essa questão tem um errozinho. As funções químicas com fórmulas moleculares, eu peço desculpa a vocês, mas eu acho que eu esqueci de botar a fórmula molecular nessa questão do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Aí eu acho que a questão agora tem resposta, saca só. Eu tenho dois ácidos? Tenho, eu tenho dois ácidos. Tá aqui, dois ácidos. Beleza. Eu tenho duas bases? Não, eu tenho dois ácidos, eu tenho uma base. Eu tenho uma base. Eu tenho um peróxido? Tenho um peróxido. E eu tenho um oxiácido. Realmente, esse cidadão aqui é um oxiácido. Vamos lembrar que oxiácidos, geralmente, tá? Geralmente, os oxiácidos, esse carinha aqui que vem ligado ao oxigênio, tem NOx elevado, né? Mais 5, mais 6, mais 7. Mas oxiácidos são aqueles oxiácidos que reagem com água e formam ácido, ou reagem com a base e formam sal e água. Mas se você analisar, geralmente são formados por ametais, mas existem oxiácidos de metais, tá? São os anidridos. Então, eu tenho aqui, ó, um oxiácido. Então, na verdade, a resposta correta seria dois ácidos. Dois ácidos, onde é que está os dois ácidos? Beleza. Uma base, dois ácidos, uma base, um peróxido e um oxiácido. O correto seria aqui. Porque isso aqui, ó, duas bases, não tem duas bases. Dois ácidos, uma base, um peróxido e um óxido básico. Não é óxido básico. Duas bases, não tem duas bases, só tem uma base. Então, o mais correto é a letra B. Eu acho que essa questão eu esqueci aqui de colocar o H2SO4. Viu, galera? Beleza? Vamos para a última questão. Né? Um estudante de química realizou a seguinte sequência de operações. Dissolveu óxido de sódio sólido em água. Óxido de sódio. Na2O. Sandrão, como é que você sabe que é o óxido? Você sabe que é um óxido de sódio? Vamos fazer o NOx, né? O óxido de sódio seria NaO. Só que o NOx do oxigênio é -2, certo? Olha só, qual é o NOx do oxigênio? -2. Qual é o NOx do cara da família 1A? Mais 1. Então você inverte. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Só que não precisa colocar 1, né? Então ficou NaOH. Se eu pegar esse bonitão aqui e reagir com água, todo óxido básico com água forma uma base. Então vai formar 2NaOH. Sandrão, por que não pode ser Na2 ou H2? Porque o sódio é da família 1A, o NOx é mais 1, então ele tem que ter um OH só. Tá? Assista a minha aula aí de funções inorgânicas, tá bem bacana, bem completona. Beleza, aí ele pegou esse cara aqui, o cara da solução A, adicionou ao ácido sulfúrico. Olha que beleza, ele pegou esse cidadão e adicionou o ácido sulfúrico. Então você fez uma reação de neutralização. Você pegou o H2SO4, reagiu com NaOH, 2, né? Já está balanceado aqui. Galera, vamos lembrar? A água, hidrogênio do ácido com H da base. Então vai dar aqui água. Se eu tirar esse cara e eu tirar esse cara aqui, o que é que sobrou? Sobrou quem? Sobrou justamente Na2SO4. Então, na verdade, eu tenho NaOH e Na2. Vamos completar? As fórmulas moleculares dos produtos A e B obtidos na sequência das operações são, letra C, né? NaOH e Na2SO4.
Beleza, galera? Essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Vou gravar várias e várias questões, certo? Essas são as primeiras 10 questões da nossa revisão Enem, ok? Galera, um abraço para vocês e bom estudo.